Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje eu quero convidar você a conhecermos a história de um grande santo, que é de uma época moderna. Ele morreu no ano de 1942. São Leopoldo Mandique. São Leopoldo Mandique nasceu no ano de 1866, na região da Dalmácia, onde hoje é a Croácia. Era um jovem, desde muito cedo, muito devoto, muito dado à religião, e ele tinha algo no coração dele que o incomodava, que era o rompimento que havia tido entre as duas igrejas do Ocidente e do Oriente. Ele achava que era a missão dele, de fato, reconciliar essas duas igrejas, o Oriente com o Ocidente. E assim, conforme ele foi crescendo, ele resolveu dedicar a vida a isso. Se mudou para a Itália, viajou para a Itália e entrou para um convento da Ordem Primeira dos Franciscanos, o convento Capuchinho. Lá ele fez os seus estudos e foi ordenado padre. Só que ele era uma pessoa que tinha uma saúde muito frágil. Ele era muito magrinho, tinha uma doença que ia e voltava nos ossos e fazia com que ele tivesse muitas dores. E ele era pequenininho, ele tinha cerca de 1,5 m apenas de altura. E devido a essas condições, o seu verdadeiro intento de querer voltar em missão para a região da Croácia, para fazer com que o Ocidente e o Oriente voltassem a ter uma comunhão, não pôde ser atendido, justamente pela saúde frágil. E assim, obediente aos superiores da ordem, ele foi passando de convento em convento, até que em 1909 ele foi colocado no convento onde é o santuário de Santo Antônio, na cidade de Pádua, na Itália. E ali ele encontrou a sua verdadeira missão dentro do seu sacerdócio, dentro da sua vida religiosa, que foi a de confessor. Ele ficou morando numa salinha, numa cela, como se diz entre os religiosos, ao lado do seu confessionário, durante os outros 33 anos da sua vida. Ali naquela cidade, ali naquele mosteiro, ele também faleceu. E ele se dedicava 12 horas por dia, às vezes até mais, na confissão das pessoas que chegavam. E cada um que chegava para se confessar com ele, naquela pessoa ele via o seu Oriente, que ele queria tanto fazer se reconciliar novamente com o Ocidente. E assim ele foi uma luz, um verdadeiro farol para muitas pessoas que encontraram na reconciliação ministrada pelo Frei Leopoldo, como era chamado naquela época, de fato um refrigério para suas almas, um retorno à vida consagrada a nosso Senhor Jesus Cristo, um retorno à graça. De uma forma calada, sem fazer nenhum tipo de propaganda, sem fazer nenhum tipo de estardalhaço, muitas pessoas vinham de todas as regiões da Itália e também até de fora de outros países, porque começavam a escutar a fama que tinha o Frei Leopoldo ali no confessionário no momento da confissão. Ele orientava as pessoas de uma forma muito doce, sempre tinha palavras, às vezes até duras, para que as pessoas pudessem voltar a ter uma vida na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. No final da sua vida, ele teve novamente problema nos ossos, começou a ter problemas nas juntas também, e assim ele acabou falecendo com 76 anos, no ano de 1942. Ele morreu e foi já aclamado santo por todos que o conheciam. Disse que o funeral dele foi uma loucura. Veio gente de todo lugar da Itália e de muitos lugares do mundo para prestar a última homenagem ao Frei Leopoldo. E assim ele foi posteriormente beatificado pelo Papa São Paulo VI em 1976 e depois foi canonizado por São João Paulo II em 1983. Ele foi aclamado como o herói da confissão, o herói da reconciliação, o gigante do confessionário.
Ele que malemar tinha 1,5 m de altura. De fato, não precisamos ter estatura física para sermos grandes diante de Deus. Basta escutarmos qual a vontade de Deus para a nossa vida e irmos seguindo pelo caminho que o Espírito Santo vai nos guiando. Olha só, Frei Leopoldo queria reconciliar o Ocidente com o Oriente, tinha essa missão no coração dele, mas com o passar do tempo ele percebeu que não era essa a vontade de Deus para a vida dele. E a vontade de Deus que se mostrou para a vida dele no confessionário foi de fato um grande marco de ajuda para as pessoas. Ele pôde ajudar milhares e milhares de pessoas através da reconciliação. Que possamos ter, no exemplo de São Leopoldo Mandic, uma referência para a nossa vida. Que nós possamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Pode ser que no começo nós não saibamos direito como vai ser o resto da estrada, ou qual, de fato, é a missão que Deus tem para nós. Mas nós não temos como seguir o caminho se não dermos o primeiro passo. Quando vamos subir uma escada, é um passo de cada vez. E a cada novo degrau vai se abrindo novas oportunidades, mostrando-se a verdadeira vontade de Deus para aquele momento da nossa vida. E assim podemos de fato sermos santos como Deus nos quer santos. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da história desse santo, deixe o seu joinha. Também inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM, principalmente por esse nosso quadro, Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.